para as nossas vidas, irmãos. Amém. Nós iremos fazer a exposição de Romanos 9 e hoje iremos fechar esse capítulo. Paramos no capítulo 18, iremos ler até o 33. Lembrando que quarta-feira passada eu tive que parar porque nós estávamos introduzindo o estudo a respeito do Natal e tivemos que dar uma parada no capítulo 9 de Romanos, mas hoje nós iremos concluí-lo e provavelmente só retornaremos para o 10. No capítulo 10, irmão, tem uma série de coisas importantes que eu já vi tanta gente falar bobagem a respeito deste capítulo, sem sabedoria. Mas hoje iremos concluir o capítulo 9, onde o tema a Zuleika deve saber. Qual que é o tema dessa noite, Zuleika? Então provavelmente o Jurandir deve saber. Qual que é o tema, irmão Jurandir? Espera, fique em paz, irmão. Nós somos da casa. Eu sei que ele sabe porque ele deu um ok. Soberano é o homem. Deus é soberano e o homem submisso. Amém. Obrigado, querido. Amém. Deus, ele é soberano e o homem submisso. Totalmente submisso. Amém. No decorrer do texto eu irei explicar para vocês com mais detalhes o porquê que eu coloquei esses textos meio confusos, né, que confunde a cabeça dos leitores, dos acompanhantes da internet, como que é o nome daqueles que acompanham os leitores na internet, internautas? Sim. Internautas, né? E do canal é o quê? Canautas? Seguidores. É isso. Vamos lá, queridos. Amém? Posso ler? Pode. Amém. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Os quais somos nós? A resposta vem aí. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias: chamei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente. Esse nome cabalmente você pode traduzir por definitivo. Amém? Amém. Em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Versículo 30. Que diremos, pois?
que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, o que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém? Amém. Só até aqui. Queridos, por que o tema desta noite, eu fiz um trocadilho. Eu poderia ter colocado simplesmente desta forma: o homem é insubmisso. Deus é soberano e o homem é insubmisso. Mas por que eu coloquei Deus é soberano e o homem submisso? Porque de todas as formas, a realidade é essa: que o homem ele irá se submeter a qualquer coisa. Se ele não for submisso a Deus, ele é submisso ao diabo. Porque, consequentemente, quando o homem faz as suas próprias vontades e suas próprias escolhas, é como se ele estivesse falando: Deus, eu sou dono de si, eu sou dono de mim, eu não preciso que o Senhor dite as regras. Nós tivemos eu não quero trocar nesse assunto, mas durante a semana nós tivemos aí uns problemas por causa do filme da Netflix, e o autor do filme, que é o Porchat, o Fábio, foram reclamar com ele, e ele falou: deixa que com Deus eu resolvo, né? Os crentes colocaram lá na internet que Deus iria pesar a mão sobre a vida dele, outros colocaram seus comentários, e ele, num dos comentários, ele falou: deixa que com Deus eu me resolvo. Essas foram as palavras dele. Irmãos, eu não tenho nada contra isso. Eu não daria ibope para a Porta dos Fundos, porque um programa, uma programação que tem esse nome, você já sabe o final dela qual que é. Nada que preste vai ter nesse tipo de projeto. Por que eu toquei nesse assunto? Porque o homem ele tem essa tendência de querer ser dono de si. E com isso ele vai se submeter a problemas muito sérios. Porque o homem é como um carro desgovernado numa ladeira que só pende para um lado, o lado da destruição. Eu não sei se vocês já viram, mas uma vez eu passei um pânico. Eu namorava com a pastora Evelyn e ela fazia questão que eu fosse lá todo dia. Você tem que vir todo dia. E eu tinha um Fusca velho, vermelho. Senta, Zuleika, fica em paz, meu irmão. Eu tinha um Fusca velho, vermelho, e a rua que a pastora morava era uma decidona, uma pirambeira, meu irmão. E de manhã eu saí para trabalhar e eu vi o povo gritando e não sabia o que era um pneu de caminhão descendo na rua. E eu falei: meu Deus, ou o Senhor me livra agora, ou esse pneu vai acabar com a minha vida, ou vai acabar com o meu Fusca. Eu pensei mais no carro do que na minha vida. E daí, meu irmão, graças a Deus, o pneu ele se desvinculou, se desviou, começou a bater entre um muro e outro e sumiu, mas não me atingiu, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui. Amém. Então, a vida de um homem na sua humanidade, na sua carnalidade, é isso. Ele é submisso. Não tem esse negócio de homem falar: eu sou insubmisso. Ele não conseguirá ser. Nunca. Nunca, porque não foi Agostinho, mas foi Lutero. Ele falou que o homem é uma besta. Eu não gosto de usar essa expressão, mas ele falava que o homem é uma besta. Ou o diabo está montado nele, ou Deus está montado nele. Amém? Amém, irmãos? Amém. Não amém. Não. Nós não somos besta. Claro que Ele quis geralmente ilustrar isso com uma forma de que um cavalo ele é dominado, uma égua, uma besta é dominada.
Ou alguém domina ele para o bem, ou domina ele para o mal. Ele não tem controle da mente. Porque se um animal de grande porte, igual um cavalo, igual uma égua, um búfalo, se eles tivessem domínio da própria mente, irmãos, jamais nós conseguiríamos controlar, porque eles têm muita força e nós temos muita inteligência. Aleluia. Amém? Amém. O homem é inteligente, o homem já é dotado de inteligência. Mas vamos lá para o texto. Tu, porém, me dirás, de que se queixas ele ainda? Esse ele é Deus, tá? Esse ele é Deus. Pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? Aqui é fácil de entender. Aqui ele vai usar a expressão de Jeremias 18. Lembra da casa do oleiro? Quantos lembram dessa passagem? Vamos lá para Jeremias capítulo 18. Porque temos que entender assim, irmãos. Hoje é culto de ensinamento, tá? Quero que vocês fiquem tranquilos. Nós temos que entender o seguinte: qual que era a Bíblia dos judeus? A Torá, Pentateuco e os profetas. Geralmente os apóstolos, quando ele vai direcionar o ensinamento para Israel, mesmo os convertidos, ele não poderia usar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo formatado na pregação dos apóstolos. Geralmente ele vai usar a Bíblia dos judeus, e essa passagem ela está no livro dos profetas maiores, profeta Jeremias capítulo 18. Vamos lá. Ele vai trazer essa ilustração, essa comparação de Deus com um homem que tem um ser que tem domínio sobre as nossas vidas. Aí ele vai fazer a analogia do fabricante de barros. O fabricante de barro, ele tem a máquina na mão, ele tem o barro na mão, e ele faz aquilo que ele quer. Se ele quiser, por exemplo, fazer um barro richanchudo, pescoçudo, ele vai fazer. Se ele quiser fazer um vaso magrinho, grande, ele também vai fazer. Por quê? Porque está no controle dele. Assim é o nosso Deus. As nossas vidas dependem daquilo que Deus quer para nós. Se porventura Ele quiser nos recolher agora, Ele irá nos recolher. É verdade. Se Ele quiser nos abençoar, Ele irá nos abençoar. Se Ele quiser que venhamos passar pelo sofrimento, Ele permitirá. Ele permitirá. Porque Ele é Deus, Ele faz o que lhe apraz, Ele não precisa perguntar a ninguém. É por isso que o versículo aqui, antes de ir para Jeremias, o versículo 20, olha que interessante. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Quem somos nós? Para falar aquilo que Deus vai fazer ou aquilo que Deus não fará? Quem somos nós? Acredita, irmão, que tem pessoas que, irmão, eles são tão espirituais que eles ditam a regra. Eles falam: olha, Deus, você faz isso e eu não quero que faça diferente. Tem que ser do jeitinho que eu estou lhe falando. Olha, Deus, se não fizer do jeito que eu estou falando, eu vou ficar muito nervoso com o Senhor, não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia. Irmão, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Mas vamos lá para Jeremias capítulo 18. Ele vai trazer, já que ele está pregando, mesmo sendo para a igreja de Roma, mas a comunidade era judaica, a maioria dos irmãos não era prosélito, mas eram judeus, ele vai usar o texto de Jeremias capítulo 18. Vamos lá. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, para nós entendermos o capítulo de Romanos. Posso ler? Amém.
palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe fez aos olhos. pareceu. Segundo bem o que lhe pareceu. Quer dizer, está no controle dele. Aquele não deu certo, ele estava... Eu não sei se vocês conhecem, mas a minha avó, Maria das Dores, ela fazia panela de barro. E eles têm uma habilidade muito grande com isso, irmão. Ela fazia panela, aí nós não tínhamos condições de comprar brinquedo, ela fazia vaquinha, ela fazia os bezerros, ela fazia um monte de brinquedo de barro para nós. Ela sabia como manusear aquele objeto. A bênção. Então a mesma coisa ele vai mostrar para Jeremias. Versículo 5 de Jeremias. Então veio a minha palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis-se como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Como que pode ter crentes altivos, Aleluia. orgulhosos, cheios de si, Está cheio. achando que é alguma coisa, achando que porque ele cresceu ou se destacou, tem alguns dons espirituais, ele acha que é o bambambam, ou acha que está no controle de todas as coisas, o holofote tem que estar apontado para ele. Queridos, Deus é Deus. Aleluia. Deus, ele manda nas nossas vidas. Glória a Amém. Deus. Amém. E se nós estamos aqui nesta noite, é por causa da sua maravilhosa Amém. misericórdia. Aleluia. Amém. Para Deus não existe o impossível. Ele pede para Jeremias olhar e falar: está vendo? Olha só, Jeremias, está vendo esse homem mexendo com a massa, com o barro? Está vendo as habilidades que ele tem? Lembra, Jeremias, como que o homem foi criado no Éden? Lembra como eu fiz o homem? Lembra qual foi a estrutura que eu fiz o homem? Quem se lembra aqui? O homem foi feito do Barro. barro, pó. E o próprio Deus, pela sua misericórdia, assoprou seu fôlego de vida nas narinas do homem. Aleluia. Isso quer dizer que ele é soberano. Esse mesmo fôlego que você tem, que foi soprado por Deus, se ele tirar de você nesta noite, você cai esturricado, você morre. Então dê glórias a Deus, porque você tem saúde para glorificar o nome dele. Aleluia. Olha, Jeremias, está vendo esse homem manuseando este barro? Está vendo como é que ele faz? Modelando, né? Olha, Jeremias, da mesma forma eu faço. Da mesma forma que o oleiro tem as habilidades para fazer o tamanho certo, o vaso certo, assim sou eu. Eu faço o que eu quero. Eu que mando nas coisas. Aleluia. São as palavras do Glória a Senhor. Deus. Glórias a Deus. Amém? Amém. Vamos voltar para Romanos. Mesmo capítulo. Versículo 21 e 22. Ou não tem o oleiro sobre a massa, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quer dizer, esse mesmo homem que tem essa prática, ele pode fazer um vaso para colocar no lugar de destaque, que isso aqui é vaso de honra que ele está falando. Ele pode fazer um vaso bonito e colocar em qualquer lugar aonde alguém vai chegar
e vai ver que aquela obra-prima, aquela obra de arte foi o oleiro que fez, e também ele pode fazer um vaso para colocar papel, para colocar documento, para ficar escondido atrás das cortinas. Assim é o nosso Deus. Não peça explicações por que ele faz as coisas. Ele faz porque sempre ele quer o melhor para nós. Amém. Ele sempre vai trilhar coisas grandes. Aleluia. Para aqueles que entendem os seus projetos, os seus desígnios e aquilo que ele quer fazer. Glória a Deus. Então aqui ele destaca de que forma ele está falando o seguinte, traduzindo para que nós venhamos entender. Ele está falando, olha, lembra que eu fiz Israel? Eu dei honra a Israel, eu limpei Israel, eu coloquei Israel no lugar produtivo, Israel entrou na terra prometida, Israel desfrutou dos meus milagres, Israel contemplou tudo que era meu, Israel usufruiu. Ele está falando, olha, só que é o seguinte, existe outro tipo de vaso que eu quero derramar minha glória também. Eu quero me revelar a esse tipo de vaso. Aí ele vai explicar no próprio texto. Vamos lá. Porque vaso para honra e vaso para desonra são essas coisas, irmãos. Ainda ele não está tratando de pessoas. Ele vai começar a tratar nos próximos versículos. Amém? Era natural, aqui nós não temos isso. Mas graças a Deus que nós se libertamos disso. Mas todas as vezes que eu abri uma igreja, eu e a pastora, enchia de vaso. Na frente do púlpito tinha mais vaso do que Bíblia. E era vaso com flores, nós já sabia. Chegava na igreja aqueles vasos com aquelas flores, como é que se fala? Artificiais. Então era uma coisa, graças a Deus que mudamos esse conceito. Era vaso e uma cortina colorida. Tinha que ter na igreja. Então, aqueles vasos são chamados vasos de honra, porque são vasos que eles servem para trazer uma aparência, para mudar o ambiente. Tem pessoas que são assim, elas chegam e elas conseguem mudar o ambiente. Israel era um povo destacado entre outras nações, e nós, irmãos, estávamos muito esquecidos. Inclusive, nós não procurávamos a Deus. É por isso que na salvação não pode ter mérito. Porque não foi nós que fomos de encontro com Deus. Não. Ele que veio ao nosso encontro. Ele que veio. Aleluia. Amém? Mas vamos lá. No versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Quem que é os vasos de ira mesmo? Nós. Nós não somos. Nós éramos. Mas aqui ele está fazendo uma demonstração, um destaque de quem éramos nós. Nós éramos odiados por Deus, irmãos. Nós estávamos fadados a ir para o inferno. Nós éramos esses vasos de ira diante de Deus. Vamos para o texto. Mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Lembra aqui que lá em Efésios capítulo 2, que fala que a salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação não é mérito humano, mas a salvação vem pela graça. Sim. Isso é um benefício que só quem pôde fazer foi Deus por nós. Aleluia. Jamais nós tínhamos a capacidade de nos relacionar com Deus. Primeiro, porque nós não éramos judeus. Já começa por aí. Nós éramos vasos de desonra, vasos de perdição. Só que ele quis se revelar a nós, irmão. E os judeus ficaram com ciúme. Os judeus ficaram com ciúme por quê?
porque isso já era uma profecia que estava embasada em Oséias. Nós não éramos povo de Deus. Então, irmão, éramos para nós estarmos na igreja todo dia. Quando entrasse no culto, não era para entrar, irmão, muitas vezes carregando um fardo de cimento nas costas, reclamando, nada disso. Num culto desse era para nós estarmos glorificando a Deus direto. Aleluia. Sabe por que nós éramos Glória esses a Deus. vasos aqui, ó? Olha o que fala aqui, ó. Nós éramos primeiro vasos de ira, preparados para a perdição. Como que está na tua Bíblia, pastora, na Viva? Do versículo 22, por gentileza, pastora. É 9:22. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam castigo e que iam ser destruídos. Eita, irmão. Olha a nossa situação. Olha como nós estávamos diante de Deus. Olha, irmão, eu não gosto de defender teses, mas eu não aceito quando alguém alega e trazendo para o presente que nós somos pecadores. Realmente, nós temos a essência do pecado em nós ainda. Nós ainda não recebemos a glorificação. Nós estamos no período da justificação. Todo dia nós somos justificados pelo Espírito Santo e pelo sangue de Jesus. Mas nós não podemos aceitar a questão que nós estamos no mesmo estado que estávamos no passado. Porque aqui é só passado. Nós estávamos assim, nós estávamos perdidos, fadados à destruição, mas a graça nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, graça. Aleluia. Jesus nos alcançou. Aleluia. Santo é teu nome, Deus. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Eita, irmão. Em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aqui, irmãos, há algo sobrenatural nesse texto. Eu vou explicar o porquê. Uma vez eu preguei aqui, faz pouco tempo, eu falei que Deus, ele tem filhos, mas não tem predileto. Não existirá nenhum tipo de religião que venha a ser beneficiada por Deus, procurando méritos na santidade própria. Não existe. Eles vão chegar a uma meta, eles vão bater alguns pontos, mas isso não mexe com os sentimentos de Deus. O que Deus tinha para fazer por nós, Henrique, Eric, Ele fez lá no passado. É verdade. Nós, irmãos, estávamos perdidos, vasos preparados para a destruição. E quando a Bíblia fala aqui que de antemão ele revelou a glória dele em nós, despejando a sua glória, mesmo nós sendo vasos de desonra, preparados para a destruição, isso quer dizer que a glória dele nos alcançou por intermédio do Filho. Glória a Deus. E isso, irmão, Aleluia. aconteceu antes do mundo ser mundo. Obrigado, Jesus. Isso aconteceu lá na eternidade. Ele já tinha escrito o nosso nome lá na palma das mãos dele, lá na eternidade. Aleluia. Quando não existia ainda cosmos, não existia o planeta, não existia nada. Ele já sonhou conosco, ele já preparou essa data certa para que nós venhamos Glória a sempre Deus. ter um encontro com ele. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, isso é muito lindo. Amém. Ele revelou, olha que lindo, irmãos, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Isso quer dizer que foi preparado, irmão, antes da eternidade.
Antes da eternidade, Ele já sabia que você estaria aqui ouvindo essa mensagem. Amém. Antes da eternidade, Ele já sabia que você iria retornar para Ele. Antes da eternidade, Ele já tinha lhe escolhido. Aleluia. Antes da eternidade, você já fazia parte dos planos de Deus. Aleluia. Antes da eternidade, Ele já tinha selado a tua vida com o Espírito Aleluia. Santo. Antes da eternidade, você já fazia parte da família de Deus. Então exalte a Deus, porque Aleluia. Deus é benigno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Os quais somos nós. O apóstolo Paulo revela agora. Quem que era esse vaso de ira preparado para a destruição? Nós. E em vez dele nos julgar, nos amaldiçoar, ou nos encerrar no inferno, ele fez o contrário. Totalmente o contrário. Ele manifestou a sua riqueza, a sua glória em nossas vidas. Como que acontece isso, pastor? É simples de entender. É simples de entender. Nós jamais poderíamos, pastor Adalto, ter o Espírito Santo em nós. Jamais nós poderíamos ser limpo dos nossos pecados. Então Deus, Ele não só nos perdoou, mas Ele foi lá na nossa conta, em vez de deixar zerada, Ele nos perdoou e nos encheu de glória. Aleluia. Nos colocou o Espírito Santo e nos selou para a eternidade. Aleluia. Porque Ele poderia perdoar e deixar nós do mesmo jeito. Sabe aquela pessoa que você fala, eu vou perdoar, mas não quero contato com ela. Olha, você não me deve mais nada, a conta fechou. Só que é o seguinte, irmãos, você foi perdoado da dívida, mas lembre-se que você continua zerado. Você continua sem nada. Deus, Ele fez o contrário. Ele, além de zerar os nossos pecados, Ele colocou na nossa conta um bônus. E esse bônus foi a glória dele, o Espírito Santo, por intermédio do Senhor Jesus. Aleluia. Está hoje na tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Santo é teu nome, Jesus. Está fácil de entender, irmãos? Amém. Os quais somos nós, a quem também, olha o privilégio, queridos, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui está falando de dois povos. Nós somos o segundo. O primeiro foi os judeus. Nós éramos pessoas gentílicas. A palavra gentios quer dizer povo sem Deus. Nós não dávamos importância nenhuma para Deus. Deixa eu só dar só trazer aqui como é que se fala? Uma ilustração. Sim. Nós estávamos totalmente distantes de Deus. Nós jamais tínhamos a possibilidade de conhecer a glória de Deus. Ele fez isso. Ele se dispôs a pagar todo o preço, a esquecer todas as nossas transgressões. E Ele se revelou a nós. O nosso coração estava morto. Nós éramos defuntos diante de Deus, espiritualmente. E nós, irmãos, estávamos como ovelhas sem pastor. Nós não tínhamos condições nenhuma. Por que nós não tínhamos condições? Porque o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. Existia um abismo. E esse Deus, Ele veio com muito amor e se revelou a mim e a você. Aleluia. Aleluia. E é por isso que, do nada, eu não sei a conversão de vocês como foi. Eu sei a minha. A minha eu sei. Mas todos nós aqui temos uma história como que chegamos a nos converter. Um é porque vivia em solidão, outro é porque estava tendo um problema no lar, outro, de alguma forma nós estávamos distantes de Deus. E Ele nos encontrou. Olha que coisa linda. Nós éramos esse povo. Nós éramos gentios. Assim como também diz Oséias, aqui é uma profecia. Chamarei povo meu. Isso somos nós, viu, queridos? Chamarei povo meu ao que não era
meu povo. E amada, aqui não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aonde aconteceu isso? Amém, Jesus. Aonde aconteceu isso? Aconteceu no momento da crucificação, irmãos. A crucificação foi um divisor de águas. Até a crucificação nós não éramos povo dele. Nós não éramos propriedade peculiar de Deus. Depois da crucificação, naquele momento, nós fomos chamados seu povo. Nós começamos a fazer parte da sua família. Nós começamos a fazer parte da sua história, por intermédio do Filho. Até aquele momento, a profecia de Oséias não tinha se cumprido. Nós não éramos povo de Deus. Nós éramos criaturas. E estávamos perdidos. E hoje, querido, você faz parte da família. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você tem o DNA de Deus. Obrigado. O DNA do Senhor. Aí ele vai trazer um assunto agora a respeito de Israel. Vamos lá para o versículo 27. No que se diz respeito a Israel? Porque a palavra fala aqui no versículo 27. Mas relativamente a Israel, quer dizer, no que diz respeito a Israel, dele clama Isaías. Olha só, olha a diferença, irmãos. Presta atenção. Esse povo era o povo escolhido de Deus. Esse povo era o povo que tinha responsabilidade de carregar as leis de Deus. Esse povo sabia de cor todos os versículos da Torá. Esse povo foi o povo privilegiado para carregar o tabernáculo. Esse povo foi o povo que entrou na terra prometida. Esse povo foi o povo que tinha intimidade com Deus. Olha o que Isaías vai falar agora desse povo. Vamos lá. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Não é que o povo é da mesma quantidade da areia do mar, tá, irmãos? Olha o texto. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É complicado esse versículo? Sim ou não? Sim ou não? É muito complicado. Muito complicado. Para nós entender esse versículo, nós iremos retornar lá para o versículo 6. Vamos para o versículo 6? Do mesmo capítulo? Vamos lá. Posso ler? Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas. Nem todos. Por quê? Porque nem todos acreditaram em Jesus. E aqui vai uma bomba nesta noite. E eu sei o que estou falando, porque senão não falaria. Eu vou falar abertamente para vocês aqui. Se o judeu não confessar Cristo como Salvador, mesmo ele tendo circuncidado, mesmo ele frequentando a sinagoga, mesmo ele indo todos os dias no muro das lamentações, mesmo ele carregando os preceitos de Deus, eles vão para o inferno. Dura e crua essa realidade. Porque a palavra que está escrita aqui está falando assim, olha, nem todos que são de Israel são israelitas. Irmãos, nós não sabemos, quando entrar em Romanos capítulo 11, é que nós vamos trabalhar em cima dessa realidade. Mas tem coisas que é muito visíveis. Porque o que o texto está falando é o seguinte aqui. Volta para o versículo 27, parte B. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Que remanescente é esse? Vamos lembrar. O remanescente do dilúvio, quem foi? A família de Noé.
Os remanescentes de Abraão foram os que subiram no Sinai, a qual foi dada a lei por Moisés. Esses eram remanescentes. Depois de Moisés até Cristo, não tem mais remanescente. Os remanescentes que ele está falando aqui são os judeus que creem no Messias. Glória a Deus. Os que não creem no Messias e os que não creram no Messias pereceram sem a salvação. Isso é que é dolorido. Por isso que é bom entender a graça. Mas Deus é tão bonzinho. Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas Deus deixou a sua palavra. Deus deixou a palavra para aqueles que creem no Senhor. Então não adianta só ser crente. Não adianta só ser religioso. É melhor crer em Jesus e não ser um religioso. Então não queira alterar seu padrão de santidade achando que você vai agradar a Deus. Não queira fazer isso. Viva no mundo comum, deixando que o Espírito Santo venha todos os dias avivar a tua vida. Amém. Vamos fechar o texto. Porque o Senhor cumprirá. Isso é uma promessa e irá acontecer. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente. Em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Me fala uma coisa. Quem hoje são os descendentes do Senhor? Quem são? É um bom ensinamento, irmão. Quem são descendência do Senhor hoje? Isso, pastor. Nós. Nós é que somos os verdadeiros israelitas. Nós não temos a genealogia de Sem, mas nós somos israelitas. Como? Como que não nascemos lá no Oriente? Eu quero falar para vocês que quando o sangue de Jesus penetrou em nós, o DNA de Deus é o mesmo. Aleluia. Nós somos semelhantes a Cristo. Aleluia. Nós somos semelhantes ao Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está fácil de entender, filhos? Tá. E eu não estou achando. O negócio aqui é bem difícil. Mas estamos fechando. Fica de pé em nome de Jesus. Mas com a explicação dessa, fala sério. Que diremos, pois? Os gentios que buscavam uma justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Pergunta com interrogação. Por quê? Porque não decorreu da fé. A salvação jamais será pautada, baseada nas obras. Isso serve para crente que vive subindo, descendo de monte, pagando voto, fazendo campanha, e serve também para os judeus. Se o povo judeu acha que vai ser salvo por causa do padrão de santidade, a cada dia eles estão se perdendo. Isso é um assunto que nós iremos descobrir no capítulo 11, amém, querido? Eu prometo para vocês que essas dúvidas vão ser tiradas no capítulo 11 de Romanos. Mas vamos fechar. E sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é essa pedra? Jesus. Como está escrito: eis que ponho entre vocês, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Glória a Deus. Aqui está a resposta das parábolas de Jesus. Por que as pessoas não entendiam as parábolas?
Porque elas queriam entender as parábolas pela mente humana. Por que Jesus falava por parábola? Porque ele queria que as pessoas crescem nele por intermédio daquilo que ele fazia, por intermédio da fé. Então, quem crê nele não será confundido. Por que não será confundido? Porque as palavras de Jesus só iam de encontro com ele aqueles que tinham fé. E a fé não confunde, a razão confunde. Então, não pergunte para Deus o porquê, porque para tudo Deus tem um plano. Aleluia. Então, nós usamos um jargão na igreja, porque queremos usar, mas muitas vezes nós temos um crítico aqui chamado Adalto, que ele me pega de surpresa, já me pega pelas canelas. Mas nós temos o costume de falar, o melhor de Deus ainda está por vir. Não vem mais, irmão. Isso é jargão. Já veio. O melhor de Deus já veio. A sua glória, a sua graça, as riquezas reveladas já veio. Glória. Não tem nada melhor que isso. Aleluia. O melhor dele foi o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. Aleluia. As pessoas pegam esse texto para se basear nas finanças, irmão. É. Mesmo que eu não venha ser rico, mesmo que eu não venha enriquecer, a maior riqueza, o melhor de Deus, já veio. Aleluia. Feche os teus olhos. Glória. Glórias a Deus. Santo. Pai Celestial, diante de tanto poder da Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, emana poder, e só ela pode regenerar as nossas vidas. Muito obrigado por este culto, Pai. Quando eu vi o slogan desta camisa, Senhor, eu me comprometi de pregar a Tua palavra. Porque senão eu não tinha colocado nas minhas costas o ministério comprometido com a palavra. E a palavra é o Senhor. Nós não precisamos de nada, Senhor. Só precisamos crer. Só precisamos andar nos Teus passos e andar nos Teus caminhos. Muito obrigado por esta noite, esta quarta maravilhosa. E eu sei, meu Deus, que o melhor já veio. E esse melhor nos regenerou. Este melhor nos libertou. Esse melhor nos curou. Esse melhor nos perdoou. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, filhos. Amém. Muito rabino vai ficar chateado com o pastor.